Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16. Amém? Todo mundo achar? Deixa aí. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então, disse ao Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reinasse sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre dos seus filhos me tenho promovido de um rei. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Eis-me aqui, papai, que eu diminuo, que o Senhor cresça, Senhor. Que vença o teu Espírito Santo aqui, não eu, papai. Que tudo, papai, aquilo, papai, que sai da minha boca, Senhor, em vão, Senhor, que o Senhor joga por terra, Senhor. Sim, Deus maravilhoso, que vença o seu Espírito Santo na tua igreja, papai. Porque precisamos, papai, ouvir a tua voz, papai, aquilo que o Senhor tem que falar para nós, Senhor. Que o Senhor venha abrindo a comporta do céu e derramando bênçãos sem medida sobre esse ministério. Assim nós te pedimos, Senhor, por tudo, Senhor. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos capacitando cada dia mais e mais. Te agradecemos, Senhor, eu te cada dia mais e mais te honramos, Senhor. Porque o Deus é santo, o Deus é maravilhoso. Assim nós te pedimos, te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Irmão, isso aqui é uma passagem bastante conhecida. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. A palavra de Deus vai falar aqui. Deus chama Samuel e fala: Samuel, até quando vai ficar orando para Saul? Até quando vai ficar clamando por Saul, porque eu já tenho rejeitado? Porque ele não serve mais para mim, não serve para ser rei, sabe? Porque a palavra de Deus vai falar que no começo o pessoal de Israel queria um rei, porque todos os países vizinhos tinham um rei, então eles queriam um rei físico. Porque Israel já tinha um rei sobre ele, que era Deus. Então eles não contentavam só com Deus, eles queriam um rei, para mostrar para os outros que a gente também tem um rei. Então a palavra de Deus vai falar que assim foi feita a vontade daquele povo. E o povo escolheu um rei. Não foi um rei escolhido por Deus, foi um rei escolhido pelo povo. O povo então escolheu Saul, porque Saul era um homem forte, homem valente na guerra, homem temido. Então ele escolheu Saul por causa da sua aparência. E a palavra de Deus vai falar que Saul começa a receber o chamado de Deus, que Saul começa a receber orientação de Deus para fazer a obra dele. Mas a palavra de Deus vai falar que Saul começa a ganhar guerras, começa a ficar forte, começa a botar medo em todos aqueles pais que tinham guerra com Israel. Mas a palavra de Deus vai falar que aquilo começa a subir pela cabeça de Saul. Saul começa a achar que era maior do que Deus. Mas a palavra de Deus vai falar que isso não tirava a presença de Deus de Saul. O que tirou a presença de Deus de Saul foi a desobediência com Deus. Porque certas coisas que eram para os profetas, para os sacerdotes fazer, Saul que fez. Mas Deus dava mais uma permissão. Enviou Saul a uma terra a guerrear contra outro rei. E Saul poupou a vida do rei. E ele bastava para Deus. E a palavra de Deus vai falar que ali Deus já não fazia mais parte de Saul. Vai falar que Deus tira a presença dele e aparta dele. O Espírito Santo envia um espírito maligno sobre a vida de Saul. E a palavra de Deus vai falar que ali Saul começa a ficar perturbado, que Saul começa a ficar desorientado, que Saul começa a enfraquecer. Porque quando a gente tem a presença de Deus, a gente vai longe, igreja. Quando a gente tem a presença de Deus, o inimigo tem que bater em retirada. Quando a gente tem a presença de Deus, o inimigo tem que reconhecer que a gente somos filhos de Deus. Mas quando a gente não tem a presença de Deus, quando a gente tira a presença de Deus de nós, o inimigo faz de nós de gato e sapato. Porque quando a gente tem a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus entra com nós 24 horas. Mas quando você começa a fazer as coisas que não agradam os olhos de Deus, quando você começa a desobedecer aquilo que Deus colocou no seu caminho, Deus fala assim: você não tem parte comigo, você não quer me obedecer, você não quer ouvir meu chamado. E o inimigo começa a apoderar de você, e o inimigo começa a fazer de você gato e sapato. O inimigo começa a colocar coisas na sua cabeça, você começa a pecar contra Deus. Você começa a pecar, você começa a estar todo desorientado. Por quê? Porque você está desobedecendo aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Então a palavra de Deus vai falar aqui, Deus fala assim, começa a conversar com Samuel, o profeta. Samuel intercede por Saul, começa a interceder, começa a orar por Saul,
pedindo a Deus misericórdia de Saul. E Deus fala: Samuel, para com isso. Esse não serve para ser mais rei de Israel. Esse é pecador. Ele pecou contra mim. Ele não quer me obedecer mais. E ele foi escolhido por homens. Mas vai lá na terra do Belemita, que ela tem escolhido um segundo meu coração. Aleluia. Enche o teu vaso, Samuel, e vai lá, que ali eu tenho escolhido um segundo meu coração. E Samuel faz o seguinte: escuta o que Deus mandou. Enche o seu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé. E a palavra de Deus vai falar que ele ia chegando até aquela cidade, ali ia chegando até a casa de Jessé. Ali ele vai falar com Jessé. Jessé fala: você é de paz que está vindo, porque quando o profeta ia a outra terra, se não fosse para profetizar, era para falar que o rei estava vindo guerrear. Então eles estavam com medo, porque o profeta estava chegando naquela terra. Ele falou: é de paz que eu estou vindo aqui. E a palavra de Deus vai falar que ali começa a conversar com Jessé, oferece um sacrifício para Deus com Jessé. E vai até a casa de Jessé: vai Jessé, na sua casa Deus me enviou, porque ali tem eu ungir a um rei. A palavra de Deus vai falar quando chega à casa do rei. Primeira visão do Samuel, no capítulo 16, versículo 6, fala assim: e sucedeu que entrando ele e viu Eliabe, ele disse: certamente este perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, da sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o seu coração. Aleluia. Samuel, a primeira coisa que Samuel, o profeta de Deus, olhou e falou assim: não, esse homem é forte, esse homem é ele. Mas o Senhor fala assim: não, Samuel, não é esse não. Você está olhando o físico, você está olhando a musculatura, você está olhando o poste dele. Eu não olho isso, Samuel, eu escolho quem está lá dentro, dá o coração. Muita gente olha para você, te despreza, te oprime, fala que você não é nada diante do homem. Mas eu quero falar uma coisa para você: diante do homem você não pode ser nada, mas diante de Deus você é uma grande. Glória a Deus, aleluia. Porque quem te separou foi Deus, não foi o homem que te escolheu para você estar aqui nessa noite fazendo algo. Verdade, Deus. O homem pode falar que você não é ninguém, o homem pode falar assim: isso não vai dar nada. Quem é você? Quem é você? Mas Deus olha o seu coração. Deus olha aquilo por dentro de você e fala assim: esse eu sei que eu posso usar, porque esse eu vou confiar. Esse vai ser obediente. Esse vai ser destemido. Esse vai fazer minha obra com integridade. Desse eu tenho certeza que eu vou derramar o azeite que eu escolhi, vou separar para fazer minha obra. Amém, Deus. É desse jeito que Deus escolhe. Porque as pessoas acham que a sua aparência que muda alguma coisa. Só aparece que muda alguma coisa. Quantas pessoas fortes, bonitas que estão aí fora que não valem nada. Que não valem nada. Quantas pessoas que estão aí fora aí com boniteza, mas não tem o Espírito Santo de Deus que está em você. Quantas pessoas. Quero falar para você nessa noite: não adianta ficar chateado. Não fica chateado com aquilo que os outros falam para você. Não fica chateado, fala: de quê? Você tem que agradecer, porque tem um lá no céu que te admira muito. Tem um lá no céu que está 24 horas te protegendo. Então não liga para aquela pessoa que fala assim: você não é nada. Quem é você? Você é fraco. Para ele você pode ser fraco, mas para Deus você é tudo. Aleluias. Então a palavra de Deus vai falar que ali Deus falou com Samuel. E Samuel vai, passa Eliabe, passa o filho de Jessé, vai passando. Quando passa o 7, Samuel chega e fala assim: acabou seus filhos, Jessé? E Jessé fala: não, tem um menor apacentando as ovelhas ali em cima no pasto. Imagine eu colocando ali na vida de Jessé. Jessé fala assim: se não foi esse, imagina o menor, o pequeno. Se não foi os grandes, o menor vai ser. Se não foi os grandão, os fortes, quem diria o menor? O caçula. Jessé fala: chama ele. Quando ele não chegar, nós não vamos sentar na mesa. E a palavra de Deus vai falar: quando Davi entra pela porta, Deus fala: derrama o azeite que é esse que eu escolhi. Derrama o azeite que é esse que eu escolhi. Eu quero falar para você nessa noite: de onde que Deus te tirou? De onde que Deus te tirou? De onde que Deus te tirou? Vai te colocar você entre os reis. Vai te colocar você entre
os maiores. De onde que Deus te tirou? Davi estava no pasto, ali, apacentando suas ovelhas. Deus tirou Davi do pasto para fazer Davi rei. Deus tirou você do mundo para fazer sentar diante da mesa dele. Aleluias. E tem gente, pastor, que quando Deus tira, quer voltar para o mesmo lugar que Deus tirou. Incrível. Deus tira de lá do chão, tirou lá do fundo. Pega uma dela, aquela pessoa, faz aquela pessoa bonitinha, fala assim, tá aqui, faz a obra. Mas não, a pessoa quer voltar para o mesmo lugar. Eu quero voltar para o mesmo lugar. Igreja, agradeça a Deus que Deus te tirou daquele lugar. Agradeça a Deus. Aleluia, Deus. Porque você tirou daquele lugar, porque você merece ser tirado daquele lugar. As pessoas tira, faz a obra de Deus e quer voltar. Quer voltar para o mesmo lugar que Deus tirou. Quer voltar? Não, para mim não está bom, para mim tá chato, o sermão está forte, não aguento ouvir. Vou voltar, faz biquinho, quer sair da igreja. Igreja, o que liberta, o que dura é a palavra. Se a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem que consertar. Se é para nós, a gente tem que consertar. Amém, Deus. A gente tem que consertar. Porque se Deus tirou nós de lá, porque Ele tem compromisso com nós, então para que você quer voltar para trás? Para que você quer voltar para trás? Deus me tirou da cocaína, do cigarro, da bebida. Chegou um tempo que eu falei, não dá mais para mim, estou cansado. Chutei o balde. As meninas estavam louvando aqui. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Deus falava isso comigo, pastor. Quem mandou você parar? Você não pediu para ser o pregador? Você não pediu para ter chamado só? Por que você está largando a rede? Por que você está botando a mão na água, largando para trás? É isso que você quer? É isso que você quer? E aquilo Deus foi falando comigo. Ali Deus foi falando comigo. Aquilo foi entrando na minha espada de dois gumes, entrando na minha perna. Eu falei assim, não é para mim. Deus me tirou, isso não é para mim mais. Eu tenho que voltar correndo para a presença de Deus. Eu tenho que voltar para onde que Deus me colocou, não para onde que Deus me tirou. Se Deus me tirou do charco de novo, eu estou querendo voltar para lá para quê? Para que eu estou querendo voltar para lá? A gente é muito ingrato. A gente é muito ingrato, a gente não agradece a Deus. A gente vê a gente parar e falar assim, pô, Deus me tirou dali. Louvado seja o nome do Senhor, obrigado Senhor por você ter me tirado daquele lugar. Não. A gente quer pensar em voltar. Por quê? Porque a pastora pega uma palavra de palavra, aquele cajadado, a gente faz bico, a gente quer sair da igreja. A gente, quando ouve uma pregação forte, a gente, não dá para mim mais. Quando a pastora puxa a nossa orelha chamando a atenção, a gente fala, não dá para mim mais não. Por quê? Porque se a gente quisesse bater, a gente tem que ir estável. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. Se for para consertar, conserta. Se a carapuça civil, não veste sua cabeça, não veste ela toda. Porque essa palavra de Deus fala, se tocou no seu coração, pega ela, aceita ela. Ouve a palavra de Deus. Não quer voltar para onde você saiu, não, igreja. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. É verdade. Jesus está voltando. Não está na hora de brincar de ser crente, não. Porque o demônio não brinca de ser demônio, não. A gente tem que pegar nossa cruz e seguir Jesus. Porque qualquer hora essa trombeta vai soar. E vai subir aquele que tiver santidade. A palavra foi forte. Não gostei que a pastora. Irmão, não tem nada que gostar, não. Se ela falou, se o pregador falou, pega. Se tocou no seu coração, pega aquilo, alimenta com aquilo. E conserta naquilo que você estiver errado. Porque o que vai te libertar, o que vai te salvar vai ser a palavra de Deus. É isso que liberta. Então a palavra de Deus vai falar que Samuel manda chamar aquele que estava lá em cima no pasto. Aí vem Davi, todo ruivo, magro, pequeno. Na hora que ele entra, Deus fala assim, unge esse aí, Samuel, porque é esse que eu escolhi, esse que vai ser o novo rei de Israel.
Ungir. E a palavra de Deus vai falar que imediatamente ali Samuel derrama o azeite sobre a vida de Davi. E a palavra de Deus vai falar que imediatamente o Espírito de Deus se apodera de Davi. E ali Davi começa a ficar só esperando o chamado acontecer sobre a vida dele. Davi começa ali, continuando a fazer o seu serviço. Davi continua ajudando o seu pai. Davi continua sendo obediente ao seu pai. Porque a palavra de Deus fala que Davi estava apacentando as suas ovelhas, que Davi era obediente àquilo que o pai dele mandava. Aquilo que o pai dele mandava ele fazer, Davi escutava, fazia. Se tinha 30 ovelhas, Davi vinha com as 30 ovelhas, ia com as 30 ovelhas, trazia as 30 ovelhas, porque ele era obediente ao pai dele. E a palavra de Deus vai falar que certo dia, Davi ali, no pasto, na casa de seu pai, e Saul ali na casa dele, no seu reino, vai falar que sempre quando estava bem, aí viu um espírito maligno se apoderava de Saul. E aquele espírito fazia Saul ficar revoltado com a vida. Saul ficar furioso, queria matar, queria fazer as coisas, tudo ao contrário. Mas para acalmar Davi tinha que ter uma pessoa que sabia tocar louvor, que tocar harpa. E a palavra de Deus vai falar que ali o seu servo chega e fala assim: rei, você precisa arrumar uma pessoa que toca harpa. E Saul queria arrumar essa pessoa. E a palavra de Deus vai falar que naquele tempo tinha muitos levitas que tocavam harpas, muitos levitas que louvavam. Mas Deus arruma uma circunstância para te colocar você ali. Deus arruma um trabalho para te colocar você ali. Mesmo que você não entenda o que você está fazendo ali, mas Deus te coloca ali. Mesmo que você fale assim: isso ali não vou dar conta, isso ali não vai dar para mim, mas Deus te coloca ali. Sabe por quê? Porque se Ele te colocou ali é porque você tem algo para fazer naquele lugar. A palavra de Deus vai falar que ali o seu servo fala assim: rei, tem um jovem na terra do Belemita, filho de Jessé, que sabe tocar harpa. Ele toca harpa muito bem. E a palavra de Deus vai falar que o rei Saul imediatamente chama esse menino, fala: manda chamar ele. Aí chega lá os mensageiros, fala assim: Davi, o rei quer ter contigo. O rei quer ter contigo. Pede permissão ao pai. E o pai dá permissão, Davi vai para a casa do rei. E a palavra de Deus vai falar que chega lá Davi. E Saul começa a gostar de Davi. Começa a achar Davi uma pessoa boa, uma pessoa humilde. Por quê? Porque a presença de Deus fazia sobre a vida de Davi. Quando o Espírito do Senhor faz presente a nós, aonde que a gente chega, a gente é bem recebido. Quando o Espírito do Senhor está sobre a nossa vida, aonde que a gente chega, a diferença tem que acontecer. Porque o Espírito do Senhor, quando está em nós, aonde que a gente chega, as pessoas falam assim: esse é filho de Deus, esse tem a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo brilha no seu rosto. Fala assim: esse é diferente, esse tem algo diferente nele. Quando o Espírito do Senhor está sobre nossas vidas, a gente é diferenciado em qualquer lugar que a gente chega. A gente tem que ser reconhecido. A gente tem que ser reconhecido. Porque aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Aleluia. Então a gente tem que ser reconhecido aonde que a gente chegar. Então, Saul, no verso 17 diz assim: então disse a Saul ao seu servo: buscai-me, pois o homem que toque bem, e traz. E respondeu um dos seus nascidos: eis que tem visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras, e gentil aspecto. O Senhor é com ele. Pelo que o Saul enviou os mensageiros a Jessé, dizendo: então a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. E Jessé, pois, tomou um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. E assim Davi veio, se apresentou a Saul, que se agradou muito dele e o fez o seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé:
deixa ficar Davi, meu servo, pois acho graça aos meus olhos. Davi, apenas ele chegar lá diante do rei, o rei já falou assim: opa, tem algo diferente nesse garoto, tem algo diferente nessa vida. E Davi, além de dele gostar do aspecto da vida, ainda tocava a harpa, que o espírito maligno saía de Saul. E aí Saul ficou mais feliz, ficou mais agradável que aquele jovem. Então Davi começou a fazer parte do reino. Começou a fazer parte do reino, que um dia ele ia ser rei daquele lugar. Então Davi começou a ir e voltar, ir para sua casa e pelo reino, ir para sua casa e voltar pelo reino. Porque Davi começou a trabalhar para Saul. Mas a palavra de Deus vai falar que certo dia os filhos de Deus começaram a querer guerrear contra Israel. Que os filhos de Deus começaram a chamar Israel pela briga. E a palavra de Deus vai falar que de um lado estava o exército de Saul, e do outro lado do monte estava o exército dos filhos de Deus, e no meio tinha um vale. E a palavra de Deus vai falar que nenhum ficava jogando para o outro, quem ia guerrear. Só que Saul sabia que o Espírito de Deus não estava mais com ele, que o Espírito de Deus já não estava mais com ele já estava com medo, já falava assim, pensava: se o Espírito de Deus está comigo, e aí, o que ele vai ser? O que ele vai ser? Igreja, sem o Espírito do Senhor a gente não somos nada. Sem a presença do Senhor a gente não somos nada. Sem a presença do Senhor a gente não consegue fazer nada. Sem a presença do Senhor a gente é desconfiado. Sem a presença do Senhor a gente vai ou não vai, será que vai dar certo? Porque quando a gente tem a presença do Senhor a gente fala: a gente vai dar certo porque eu creio, porque o Deus que eu sirvo vai fazer. E quando você não tem a presença de Deus, o que você conta? Então Saul ali, de um lado, do outro, ficava aquilo. Mas Saul pensava: eu vou guerrear, porque eu também tenho exército. Mas a palavra de Deus vai falar que no meio do raio dos filisteus surge um gigante. Surge um gigante. E vai falar que quando aquele povo de Israel, quando o exército do rei Saul, olha aquele gigante saindo do meio do arraial, que tinha no mínimo 2,80 metros, quase chegando a 3 metros. Eu tenho 1,83 m, imagina um gigante quase o dobro do meu tamanho. Aquele pessoal olhando aquele um daquele tamanho, sai de lá todo cheio de armadura, falou assim: pô, agora ferrou, foi tudo. Se a gente não tem a presença de Deus, agora está um gigante daquele tamanho, e agora? O que vai ser de nós? A palavra de Deus vai falar que o exército do Saul temeram de medo. Por quê? Porque ele tinha o maiores dos maiores sobre a vida de Saul. Saul deixou o guardar, que era Deus soberano, o rei dos reis, os senhores dos senhores. Aí ele levantou um homem de 3 metros contra o exército de Saul. O exército de Saul já se borraram tudo de medo. Falei: e agora o que vai ser de nós? E a palavra de Deus vai falar que ele do lado ficava afrontando o exército de Saul. Falava assim: manda um dos seus me confrontar diretamente. Se ele me derrotar, seremos escravos de vocês. E se nós derrotar ele, vocês seremos escravos nossos. Como é que Saul manda? Como é que Saul manda? Como é que Saul manda? Quando a gente está fraco de espírito, quando a gente está fraco, quando a gente está oprimido, quando a gente está destruído, quando a gente não tem mais nada o que fazer, quando a gente deixa a presença do Senhor, qualquer um nos afronta, qualquer um nos bate de frente com nós. Não deixa aquele que é mais precioso apartar de você, que é o Espírito Santo. Aleluia. Não deixa. Não deixa. Porque Saul tinha tudo, Saul deixou apartar e Saul já não tinha mais nada. Saul podia ter reino, Saul podia ter exército, mas o principal Saul já não tinha: a presença de Deus. E a palavra de Deus vai falar que ele ficou afrontando por 40 dias o exército de Saul. E a palavra de Deus vai falar que Golias ficava ali afrontando
ficava ali intimidando, ficava ali provocando, ficava ali querendo para a guerra. Porque se ele fosse para a guerra, sabia quem venceu o povo de Israel? Porque o povo de Israel não tinha a presença de Deus mais. Porque o que tinha a presença de Deus, deixou a presença de Deus se apartar dele. Então a palavra de Deus vai falar que certo dia, quando aquele pessoal estava todo mundo em fileira reunido ali, e a palavra de Deus vai falar que Davi chega e começa a conversar com seus irmãos. Como é que está? Tudo vai bem? Como é que está as coisas? E Davi, quando ele falando, a palavra de Deus vai falar que imediatamente o gigante começa a afrontar de novo. E Davi escuta o gigante afrontando aquele povo. A palavra de Deus vai falar que imediatamente Davi escutando. Glória a Deus, aleluia. No verso 23, no capítulo 17, diz assim: enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus campeão, cujo nome era Golias, o filisteus de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, tomados de pavor. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei acumulará de grandeza e riqueza, e lhes darás a sua filha, e fará livre a casa de seu pai, em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto deles, dizendo: o que fará o homem que matar esse filisteus, que tira a afronta sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteus para afrontar o exército do Deus vivo? Davi chega ali, irmão, com qualidade. Davi chega ali, já daquele jeito, porque o Espírito do Senhor já fazia parte de Davi. O Espírito do Senhor já fazia ali perante a Davi. Davi, quando bateu o olho daquele homem, não quis saber da aparência, não quis saber do tamanho, sabe por causa de quê? Porque dentro de Davi estava um dobro maior do que aquele gigante. Davi olhou e falou assim: quem é esse filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Quem é este? Quem é este? Quer dizer, Davi falando para aqueles homens, para aqueles israelitas: estou te entendendo vocês não? Deixar um homem desse afrontar o exército do Deus vivo? Deixar um homem daquele enfrentar um exército que tem um Deus soberano em cima de todos vocês? E o povo tomado de pavor, e o povo com medo. Imaginou um povo daquele todo tamanho, todo vestido de armadura, um menino simulado 17 anos, frangininho, magrinho, falando com aquele povo. Quando você tem a presença de Deus, quando a presença de Deus está sobre você, ei, tem Satanás que bate de frente com você, não. Não tem Satanás que bate de frente com você. Quando a presença de Deus está resplandecendo sobre você, ele vai ter que bater em retirada. Ele vai ter que bater em retirada. Ele pode afrontar você, mas o Deus que te enviou não te afronta, não. Ele não vai afrontar, não. Aquele Golias enfrentava aquele povo, mas quando chegou um que estava cheio da unção, quando chegou um que estava no azeite, falou: quem é? Quem é aquele camarada ali? Quem é aquele camarada ali? Ele pode ser grande, mas o Deus possível é maior do que ele. Glória a Deus. Ele pode ter certeza disso. E a palavra de Deus vai falar que ele, Davi, começa a falar assim: e aí? Quem morrer disse? E o pessoal repetia e falava: quem vencesse aquele Golias, aquele gigante, ele dava ouro, fazia liberta e dava sua filha, a mão da sua filha ainda. E Davi ali ficou já querendo ir para a batalha, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. E Davi querendo ir para a batalha, e Davi querendo pelejar com aquele gigante. E a palavra de Deus vai falar que seus irmãos começam a afrontar Davi. Falava com Davi: Davi, você veio aqui para quê? Para ver nossa peleja? Para ver nossa derrota contra aquele povo? Porque todo mundo desacreditava de Davi. Todo mundo desacreditava da sua fé.
Davi podia ser pequeno, mas a fé de Davi era gigante. Davi podia ser pequeno, mas o Davi não temia. Por que Davi não temia? Porque a palavra de Deus fala assim: quando Davi estava ali apresentando suas ovelhas, viu um urso, viu um leão, Davi os matava. E Davi fala dessa forma: se eu matava aquele urso, se eu matava aquele leão, esse filisteu apenas vai ser mais um. E Saul fala assim: não vai, porque ainda na sua mocidade ele já era campeão, ele já era homem de guerra. No verso 32 do capítulo 17 fala assim: e Davi disse a Saul, verso 3 diz assim: e virou-se dele para o outro lado e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, ouvindo a palavra que Davi falará, foram elas referidas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele teu servo irá pelejar contra estes filisteus. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para a peleja contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse a Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que via um leão ou urso, eu tomava um cordeiro do rebanho, e eu saía após a ele, e o matava, o lhe arrancava da boca, e levando-se ele contra mim, segurando pela queixada, o feria, e o matava. O teu servo matava tanto o leão como o urso, e esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais a Davi: o Senhor me livrou da garra do leão e da garra do urso, e me livrar também destes filisteus. Então disse a Saul, a Davi: vai, o Senhor é contigo. Aleluia. A palavra de Deus fala aqui que Davi começa a conversar com o seu rei Saul, e Saul querendo colocar Davi para baixo, mas Davi falou: não, eu vou para a guerra, porque eu sou homem valente. Eu posso ser pequeno, mas eu tenho capacidade de enfrentar aquele homem. Eu posso ser desse jeito, mas o Espírito de Deus está comigo. Eu vou lá enfrentar aquele homem, aquele gigante, porque eu já matei urso, eu já matei leão, e esse camarada vai ser a mesma coisa. E a palavra de Deus vai falar que Saul fala assim: então vai, Deus seja contigo. Deus é contigo, Davi. E a palavra de Deus fala que Davi já fica para partir para a guerra e saiu dele a armadura. E a palavra de Deus vai falar que aquela armadura era muito pesada para Davi, porque aquela armadura era só para homens fortes, homens altos. E Davi fala assim: não preciso disso, porque o Davi já estava coberto e vestido com a armadura celestial. A gente não precisa de armadura física. A armadura que a gente precisa é a armadura celestial.